Fala, Pessoal, vamos lá então? Vamos voltar aqui. Eu vou colocar a aula lá no Telegram agora, para que para que vocês tenham acesso a esse material aí. Beleza? Aí já postei a aula. Ô, ô Gabriel, é, na verdade, vai ter um calendário, né? É igual eu expliquei para vocês. A minha sugestão é que a Ah, gente coloque assim um dia básico, assim, para você fazer a prova, tudo direitinho, entendeu? Mas dê um prazo final para a entrega dessa prova. entendi, mas não tem dia marcado pra ela começar não, né? Semana que vem. Semana que vem, cara. Começa, Aí depois das provas a gente vai ficar de férias, como é que é? Não, nós já tivemos excesso. Meu Deus, Rapaz, espera aí. Pronto. Nós já tivemos o recesso. Depois a prova continua a aula até dezembro. Isso ficou nossa, até janeiro. dezembro. Mas É. daí a gente não vai, a gente vai chegar no ano que vem no oitavo ou vai continuar no sétimo? Não, espero todo mundo o oitavo ano que vem, hein? Entendeu? Tá. Espero que todos estejam lá firme no oitavo ano que vem. Ah, vocês corrigiram? Oi? As Sim, primeiras provas. Vocês... sim, nós estamos tendo assim, um problema com algumas decisões da justiça, né? Por exemplo, a justiça proibiu professor e aluno de ir na escola, por causa de questão de contágio. Então, a lei proibiu. Então, essas provas, quem teve como, por exemplo, um levar para o outro, recebeu. É o caso, no meu caso, como eu tenho um serviço administrativo na escola, então eu estou lá uma vez por semana. No meu caso, é questão administrativa, porque eu trabalho na secretaria. Então, deu para trazer as minhas provas. Entendeu? Mas aí nós temos esse problema. Tá um período muito confuso. Está muito complicado, muito difícil para todos nós. Bom, pessoal, então eu coloquei uma revisão, já coloquei esses exercícios lá no Telegram, beleza? Quem não conseguir abrir eles, PDF lá, me avisa. Me avisa. Tranquilo? Eu tô vendo aí que tá faltando O meu, gente. professor, Oi? o meu celular não abre PDF. Tá, então O céu baixou. manda para mim no privado. Manda para mim no privado que eu vou ver se eu consigo. Vou fazer um negócio aqui. Cada hora que eu abrir aqui, eu vou colocar lá, beleza? Aqui, ó. Aí, ó. Coloquei de 1 a 6. Deixa eu já pular aqui, que aí eu coloco tudo lá para vocês. Professor, você ainda consegue compartilhar a resposta da 9? Dá 9? Consigo. Você aguarda só um minutinho que eu vou colocar essas respostas lá. Tá. Beleza. Aí, o que eu sugiro para vocês? Não deixa para fazer tudo em cima da hora, não, porque senão não vai dar tempo, entendeu? Vocês vão ficar enrolados lá e o tempo expira mesmo, ele fecha, e aí já era, entendeu? Então, assim, Professor, oi, é pra gente fazer aquele teste?
Não, aquilo ali é só um modelo, é só um exemplo que eu estava mostrando para vocês. Se vocês quiserem fazer, beleza. Mas é só um exemplo, é só um modelo. Pessoal, as perguntas Sim. da nossa revisão de 1 até a 20 já está lá no Telegram, beleza? Está em Você pode PDF, fazer. isso, está em PDF e está em texto também. Bom, vamos lá. Resposta da 9. Beleza? Tá dando para ver a 9, hein? Sim. Então, tranquilo. Faltando mais gente aqui. Tinha 27 aqui no primeiro horário. Aí 2 aqui sou eu, tem 25. Tá faltando gente aqui. Podemos ir lá? Ainda não. Professor, não sei se tem mais alguém copiando a 9, mas se não tiver, já pode ir. Eu tô. Pode ir. Pode ir lá? Então vamos lá. Bom, revisão da avaliação trimestral, capítulos 5 e 6. Pessoal, eu vou trabalhar só a matéria da reforma e essa desse capítulo, absolutismo. A maior parte das questões estarão relacionadas ao capítulo da reforma. Por que que eu escolhi esse capítulo? Uma matéria que a gente viu há pouco tempo, uma matéria mais fácil, mais tranquilo, e vocês fizeram um trabalho em cima disso também. Então, eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês fazerem essa matéria, essa prova relacionada à reforma. Bom, e aí, vocês vão pegar esse exercício, vão estudar por ele. O exercício vai ser referência. Ah, vai estar as mesmas questões? Lógico que não. Mas esse exercício aqui vai ser a referência. Beleza? Então, vamos lá. São 20 questões. Eu devo colocar de 8 a 12 questões na prova. Eu tenho que olhar isso ainda como que o Valdson vai definir isso, né? Então, tem que olhar isso direitinho. Bom, a questão número 1. Como estava a Igreja Católica antes da reforma? Então, eu quero saber sobre o que estava ocorrendo internamente dentro da Igreja Católica, se estava a ordem católica estava tudo ok, se estava tendo um trabalho sério, se os padres, os clérigos, eles estavam comportando moralmente bacana, entendeu? Então, eu queria saber o que estava ocorrendo, qual que era o ambiente dentro da Igreja Católica antes da reforma. Então, beleza. A número 2. A 2, nós vamos falar sobre a venda de indulgências. O que era indulgência? Por que isso era vendido? Qual que era o objetivo de vender uma coisa assim tão
tão sentimental com relação à questão de indulgência. Relíquia. O que era a venda de relíquias? A mesma coisa. Eu quero saber o que era relíquia. Relíquia é alguma coisa antiga ou tem a ver com algo que é sagrado? Então, por que elas eram vendidas? Qual que era o objetivo? Qual que era o objetivo da igreja em estar vendendo essas relíquias? Tranquilo? A4. O que foram as 95 teses de Lutero? Eu queria que vocês prestassem bem atenção na aula de hoje, para que vocês façam esse exercício da melhor maneira. Na semana que vem, nós estaremos aqui corrigindo esses exercícios. Eu sugiro que vocês façam as provas, as primeiras provas, a de português, de matemática, porque são mais complexas, entendeu? Pessoal, Então, mas vai vir uma cada dia ou tudo não, no mesmo dia? vai chegar o link das provas para vocês. Entendeu? Então, o link vai vir todos juntos ou um cada dia? Não, vai chegar o link. A ideia nossa é mandar tudo junto. A ideia, beleza? Mas aí tem que responder tudo no mesmo dia ou, por exemplo, ter o prazo da semana? Vai ter o prazo da semana. Ah, Mas vai ter um calendário de base para você. Por exemplo, segunda e terça, português, matemática, geografia, entendi. história. Vai ter um calendário básico, mas vai ter um período limite para você estar enviando sua prova. Beleza? Obrigado. Tranquilo. O que foram as 95 teses de Lutero? O que Lutero fez com essas teses? Teses é o quê? São pensamentos, teorias elaboradas por Lutero. O que Lutero falava dessas teses? Até onde essas teses estavam contradizendo a Igreja Católica? Entendeu? Até onde elas importunaram a Igreja Católica? O que ocorreu? Aí, assim, para Lutero, como a salvação poderia ser obtida? Então, de acordo com a reforma luterana, a salvação ia ser obtida como? Através de boas obras, através de comprar indulgência, comprar relíquia, através da fé e das obras, através do amor. Como que era? O que Lutero falava sobre o único meio da salvação ser obtida? A 6. A questão 6. Deixa eu ver aqui. Quais os 2 sacramentos defendidos por Lutero? Então, essa questão 6, ela está pedindo sobre os sacramentos que eram defendidos por Martim Lutero. Como que ele via esses sacramentos? Por que eles eram importantes? É interessante, pessoal, a gente observar que a Igreja Católica, que dominava aí até então, antes dessa reforma luterana, a Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos. Então, eu não sei, alguns de vocês aí devem fazer a primeira comunhão, devem acompanhar a Igreja Católica e tudo. Mas eu, durante muitos anos, eu fui membro da Igreja Católica atuante. Fui atuante mesmo. Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas eu fui quase um padre, né? Não fui um seminarista oficial, mas eu ficava muito aprofundado. Então, eu conheço um pouco como que funciona a questão da Igreja Católica. E assim, lá tem 7 sacramentos. Ou seja, o que são sacramentos? São os cumprimentos para que um fiel tem que fazer dentro de uma religião. Então, o sacramento é como se fosse a disciplina que tem que ser cumprida naquela religião. Não vou falar os rituais, porque isso pesa muito, mas uma espécie de ordenança que ele tem que cumprir, é a disciplina que ele tem que cumprir dentro daquela religião. Então, lá tem o batismo, e esse batismo, ele ocorre, não tem idade mínima, pode ser recém-nascido, ou como pode ser com 100 anos. Então, não tem idade mínima.
Então tem o batismo. Depois tem a Eucaristia, que é a primeira comunhão, que muitos comentam lá que é a primeira comunhão. Logo, quando tem uma percepção das coisas, a criança já faz a primeira comunhão, a Eucaristia. Depois tem a confirmação do batismo, que é a crisma, ocorre depois dos 15 anos. É quando o fiel ele decide por si só que quer continuar naquela caminhada católica. A primeira comunhão é chamada também, a primeira Eucaristia, é chamada também de catequese. Aí tem a crisma, nós já temos o batismo, a catequese e a crisma. Depois tem o matrimônio, que é o casamento, é como se fosse uma ordenança para os fiéis, somente para os fiéis, porque o clero não tem o matrimônio, ele não cumpre o sacramento do matrimônio. Depois tem a confissão ou penitência, todos são obrigados, assim, vamos dizer, né? Tem que confessar ao menos uma vez por ano e vai para o confessionário junto com o padre, com o bispo, com o sacerdote e confessa os pecados a ele. O sexto sacramento é a unção dos enfermos, a chamada extrema unção. Hoje chama unção dos enfermos, porque deu-se essa nova denominação, porque a extrema unção antigamente era dada só por causa de que a pessoa vai morrer. Hoje já tem a unção dos enfermos com a visão de cura daquele enfermo. Então, tem a unção dos enfermos e o último sacramento é a ordem. Esse os fiéis não cumprem. Quem cumpre é só o clero. Então, o clero não cumpre o sacramento, não cumpre o matrimônio e os fiéis não cumprem a ordem. A ordem é um sacramento somente para o clero. Então, a Igreja Católica tem 7 sacramentos. O Lutero, na Reforma, ele vai falar que não tem necessidade de ter 7. Bastam ter 2. Poxa, e os outros? Os outros Lutero trata como ordenanças. Mas não são sacramentos. Bom, então Lutero ele vai falar desses 2. E eu quero saber nessa questão quais são esses 2 sacramentos. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não. Não. Aí nós vamos falar sobre... Professor, volta Pode naquele falar. negócio lá de novo. Eu cheguei agora há pouco. Tá, mas essas questões elas estão no Telegram, viu? Elas estão lá no Telegram. Então, você pode estar fazendo a cópia. Oi? Você pode estar fazendo a cópia delas lá no Telegram. Né, só para poder ver uma coisa, pode voltar já? Uhum. Pode? Pode. Obrigado. Tranquilo. Bom, então vamos lá. Para Calvino, quem eram os predestinados? Então vai ter a reforma luterana. A Igreja Católica vai se dividir. Uma parte agora não vai ser mais católica, vai ser luterana. Eles vão enxergar a salvação de outro ponto de vista. E depois vai surgir o quê? Os calvinistas. Eles vão enxergar a salvação de um terceiro ponto de vista. A salvação cristã de um terceiro ponto de vista. Então, esses calvinistas, eles vão ser adeptos da teoria da predestinação. Mas não é aquela primeira teoria da predestinação. Isso é uma nova interpretação dada por João Calvino. João Calvino ele vai observar que antes de nascermos, Deus ele já dava um sinal. Antes de nascermos, a gente já seria predestinado à salvação ou à condenação. Mas, na nossa vida, Deus já nos mostrava alguns sinais
se seríamos salvos ou não. E esses sinais é que eu quero saber quem seriam esses predestinados à salvação ou à condenação, segundo João Calvino. A 8. Por que a burguesia ela foi favorecida com a reforma calvinista? Então, por aí nós já vimos que entre os predestinados, uma pergunta da 8, a gente já sabe que os predestinados à salvação, a burguesia já fazia parte, porque a pergunta está bem clara. Por que a burguesia foi favorecida com a reforma calvinista? Então, existia um problema da burguesia que a Igreja Católica condenava. Existe um problema, não, uma prática, não vou falar que é um problema, é uma prática da burguesia que a Igreja Católica condenava. Os calvinistas já deram outra interpretação. Falou, opa, não, esse aí está no rol aí dos que serão salvos. Então, eu queria saber por que ela foi favorecida. Então, quero saber por que nessa resposta vai falar porque a Igreja Católica condenava e por que os calvinistas o absolviam. A 9. Qual estado nacional ocorreu a reforma anglicana? Essa talvez é a pergunta mais fácil que tem aí. Então, teve um país que a reforma anglicana ocorreu. O rei Henrique VIII, na reforma anglicana, nós já falamos isso, mas o rei Henrique VIII, ele, ao promulgar, ao criar essa reforma anglicana, ele teve um problema, que ele casou com a tia do rei da Espanha. E isso eu já falei para vocês, né? Ele se interessou, posteriormente, ele se interessou por uma moça mais nova no seu reino. E ele quis separar da tia do rei da Espanha. E o Papa não permitiu a separação, a anulação do casamento. E aí ele ficou muito invocado, foi lá e criou uma reforma, viu que Lutero criou uma reforma e separou da igreja, viu que Calvino criou uma reforma e separou da igreja. Ele falou assim, poxa, eu vou fazer também uma reforma e vou separar da igreja e vou casar com quem eu quero. E foi isso que ele fez. Professor, Oi. essas perguntas você vai mandar lá no Zoom? Não, nós já estamos no Zoom. Você está falando no Telegram. Não, no Telegram. Já estão lá no Telegram. Tá, obrigado. Em arquivo PDF e escrito também. Tá, obrigado. Beleza? Estão lá. E o que foi esse ato? Então, assim, essa reforma anglicana, ela ocorreu, Henrique VIII era rei de um país. E ela ocorreu dentro de um país. Então, quero saber qual foi esse país, esse Estado nacional, que ocorreu essa reforma anglicana. Inclusive, na reforma anglicana, todas as terras da Igreja Católica que ela tinha nesse país, essas terras viraram terras do país. Deixaram de ser da Igreja Católica. Aí eu usei até a palavra confisco. Confisco é quando o poder público toma um bem particular. Ele vai lá e toma um bem por uma dívida, por uma apropriação, por interesse social. Então, confisca essas terras. Então, confisca. Teve um confisco. Bom, o que foi o ato de supremacia? Henrique VIII, ele simplesmente chegou lá, bateu o pé e falou assim, a partir de hoje está feito dessa forma, não tem mais igreja católica aqui, agora é tudo igreja anglicana. Tudo isso precisou de ter documentos, ser elaborado, precisou de ter consentimento das pessoas. E esse ato de supremacia, ele fala sobre isso. Então, quero saber o que foi esse ato de supremacia. Se ele foi uma forma que ele declarou, ele gritou isso para todo mundo, se ele escreveu, se o Congresso, se o parlamento desse país aceitou. O que foi esse ato de supremacia? Foi um documento? O que foi? Então, quero saber o que foi esse ato de supremacia, o que ele dizia. A questão 11.
Quem foi Tomás Munzer? Bom, Tomás Munzer, ele foi líder de um movimento, reformista que surgiu. Surgiu os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, e surgiu esse movimento liderado por Tomás Munzer. Eu quero saber qual era esse movimento. Esse movimento, ele foi baseado em quê? Quais as pessoas que compunham esse movimento? Eu não quero saber só assim, Tomás Munzer foi líder do movimento tal, ponto e acabou. Não, Tomás Munzer foi líder do movimento tal, contava com o apoio das classes sociais e combatia os dogmas católicos da seguinte visão. É isso, eu quero uma resposta completa. E sobre Tomás Munzer, tem no livro de vocês. São poucos livros que eu vejo falar sobre esse camarada, mas no livro de vocês tem o Tomás Munzer, na página 99, no 4º parágrafo. 12. Por que Lutero foi contrário à reforma anabatista? Lutero não falou nada de João Calvino, não falou nada de Henrique VIII, mas o Tomás Munzer, ele ficou invocado, ele não concordou com Tomás Munzer. Por que Lutero não concordou com Tomás Munzer? Essa é a questão que nós estamos querendo saber. Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Nenhuma? Ninguém tem nada para perguntar? Não tem? Ninguém quer saber de nada, não? Não tem nada para esclarecer, não? Vamos lá, pessoal. Se tiver alguma dúvida na questão, tem que perguntar agora. Eu quero, professor. Oi. Como que era na pré-história? Onde o senhor vivia? Não. Como que era onde o senhor vivia lá na pré-história? Não, depois a gente pode falar sobre esse período. Foi um período bom. Foi um momento bacana. Mas aqui, sobre a questão de hoje, a questão é desses exercícios. Como que tem alguma questão que vocês querem que dê um aprofundamento aí dessas que foram passadas aí? Hein, pessoal? Não. Beleza. Então, vou tocar para frente aqui. Tranquilo? Vou tocar para frente aqui. Deixa eu pular aqui a página. Professor, tem que copiar todas essas perguntas, né? É igual eu expliquei. Essas questões, elas não estão somente aqui, não. Elas estão lá no Telegram. Eu coloquei lá em PDF e coloquei escrito também. Então, essas questões... Sim, mas você vai poder copiar? Tem que copiar, porque isso é revisão para a prova. Vocês precisam estudar em cima dessas questões. Professor, acho que a Aline ligou a câmera do Rio. Eu vou desligar. Eu não vi, não. Mas eu vou desligar. Não pode ter câmera ligada, não. Não tem câmera ligada, não. Estava ligada. Professor, eu tinha ligado sem querer, desculpa. Tá. Não, tranquilo. Mas beleza. Bom, então vamos lá. O que foi a Contra-Reforma? Muita gente, quando eu escrevi esse texto assim, a primeira vez, o pessoal falou assim, você tá doido, professor? Contra-Reforma não escreve desse jeito, não. Tem um hífen. Por causa da reforma ortográfica, então permitiu colocar tudo junto. E por isso que eu estou utilizando dessa maneira, para que vocês já vão assim, habitualizando, né, com a questão da reforma ortográfica. Bom, mas o que foi essa Contra-Reforma? Bom, a Contra-Reforma, eu quero que vocês me expliquem qual que foi esse movimento. Se foi um movimento ocorrido com mais igrejas ou ocorreu dentro
de uma igreja só. Se ocorreu dentro de uma igreja só, qual foi essa igreja? E quais foram as mudanças? Porque reforma é consertar alguma coisa que está ruim, é dar uma melhorada na aparência, entendeu? Então, e eu entendo que contra é alguma coisa que vem dentro da nossa, que vem assim, de encontro à nossa direção, ou seja, alguma coisa interna. Então, quero saber quais foram essas mudanças que ocorreram, em qual segmento religioso, em qual igreja, se foi na católica, na anglicana, na luterana, na batista. Então, quero saber qual que foi, se morreu na anglicana, na calvinista. Então, eu quero que vocês me expliquem quais foram as mudanças significativas que ocorreram. Que isso é importante, entendeu? E eu vou cobrar questões sobre a contrarreforma na nossa prova. Isso aí é fato. Vai entrar uma questão sobre a contrarreforma na nossa prova. Bom, a próxima questão sobre o index. O que foi esse index? Qual que era o objetivo de criar esse index? Esse index, a gente, pelo nome, a gente observa, index, vem de índice. Índice a gente observa que tem alguma coisa relacionada com lista. Então, a gente observa o que foi esse index, o que foi essa lista, o que foi essa relação. Ela incentivava alguma coisa ou proibia alguma coisa? Então, eu queria que vocês pegassem muito nisso para responder essa questão, se era alguma coisa permissiva ou alguma coisa proibitiva. E qual que era o objetivo de se proibir ou de permitir? Por que não era interessante ou por que era interessante? Tranquilo? A 15. O que foi a Companhia de Jesus? Eu lembro que uma vez eu perguntei o que foi uma Companhia de Jesus numa loja, um aluno, para tirar onda com a minha cara, para me alugar, falou, Companhia de Rodeio. Não, nada a ver. Companhia de Jesus foi uma missão religiosa. Então, eu quero saber que tipo de missão religiosa. Essa missão religiosa, ela ocorreu em todos os continentes ou ela ocorreu em locais específicos? Qual era o segmento religioso que criou essa Companhia de Jesus? Foram os católicos, luteranos, batistas? Como que os membros dessa Companhia de Jesus foram chamados? Então, tudo isso é interessante a gente destacar sobre essa Companhia de Jesus. A questão 16 vai falar, aí nós terminamos até a 15, observa só que até a 15 é tudo sobre o capítulo 5. Da 16 a 20 é sobre o capítulo 6. Então, pode ter certeza que a prova, 80% dela vai ser esse capítulo 15. Ô, professor, então quer dizer então que eu não preciso estudar o outro? Não, você precisa. E com a mesma intensidade que o outro. Mas você precisa estar muito afinado nessa questão da Professor, reforma. Oi. A Ana Leite, ela tá querendo entrar na aula, só que ela não conseguiu mudar o nome dela. Ela tá no computador da mãe dela. Ela pode entrar na aula? Pode. Aí eu tô sabendo que é ela. Tá, vou falar com ela. Tá, então vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. 16. Como estava o poder no absolutismo? Então, esse poder ele era dividido com outros nobres. Esse poder ele era um poder democrático, ele estava na mão do parlamento, estava na mão da burguesia. Esse poder ele era emanado do povo ou esse poder estava concentrado nas mãos de um soberano? Eu quero saber mais se ele era descentralizado
ou seja, na mão de vários, ou se ele era centralizado. Se descentralizado, eu quero saber na mão de quais grupos. Se centralizado, eu quero saber na mão de que figura. E para quem essa figura governava. Então, tudo isso é importante a gente falar sobre o poder no absolutismo, capítulo que nós acabamos de falar. O que foi a teoria do direito divino dos reis? Quem elaborou essa teoria? O que ela falava sobre esse direito divino? Quem teria esse direito divino? Quem foi beneficiado com essa ideia de direito divino dos reis? Qual foi o filósofo que criou esse direito divino dos reis? Inclusive, nós falamos dele aqui, nesse exercício da página 109, que nós corrigimos. 108 e 109, que nós corrigimos. Nós falamos sobre essa teoria. Não, desculpa, 108 e 109, não, isso aí foi da aula passada. Desse agora, da 125, que nós corrigimos. 18. O que foi o Edito de Nantes? Muita gente fala édito, mas é edito. Edito de Nantes. O que foi esse Edito de Nantes? O que ele falava? Qual que era a posição dele com relação à questão religiosa? Ou se ele era religioso, ele pegava a questão religiosa. Então, quero saber quem publicou, quando foi publicado e o que ele falava justamente nessa questão religiosa. A 19, o que foram os atos de navegação? Nós falamos agora sobre a questão 19, mas não foi bem essa pergunta. O que foram esses atos de navegação? Qual o reflexo disso no mercado marítimo? Alguma nação perdeu o mercado? Outra nação ganhou mercado? Isso ocorreu? Consolidou alguém como potência marítima? Então, quero saber o que foram esses atos de navegação. Eles foram criados por quem? Houve uma contestação por parte de alguma outra nação com relação a isso? Então, eu estou querendo saber a respeito disso, a respeito dessas coisas. Entenderam? Então, esse ato de navegação, vocês vão achar a resposta para ele até na página 121 do livro de vocês. O que foi a Revolução Gloriosa? A 20. O que foi a Revolução Gloriosa? Essa pergunta, exatamente a pergunta que nós respondemos aqui no exercício número 7. Aqui, ó, explique em poucas palavras o que foi a Revolução Gloriosa. Então, quero saber o que foi essa Revolução Gloriosa. Quem ela consolidou no poder? Quem saiu do poder? Pode perguntar, vai cair. Sua aula já vai acabar. Essas perguntas aí é para responder para a próxima aula? Para a próxima aula e para você fazer a prova também. Entendeu? Tá. É tipo a revisão. Não, é uma revisão. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí nós vamos corrigir segunda no primeiro horário. Beleza? Não quer dizer no segundo horário. Tranquilo? Beleza, então, pessoal. Deus abençoe, fique com Deus e até semana que vem. Tranquilo? Até, professor. Tchau, professor. Com Deus, professor. Tchau, professor. Qualquer dúvida, me pergunte Professor. no Telegram. Viu? Ok, professor. Tchau, professor. Com Deus, professor. Com Deus. Com Deus. Tchau, professor. Professor, e agora?